Marcos capítulo 9, verso 14. A cura de um menino endemoniado. Aleluia. Diz a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos para que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Verso 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino caiu como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esse relato bíblico, ele se encontra no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Só que no Evangelho de Marcos, ele tem mais informações. Ele está mais completo. E aqui nós podemos ver, Jesus está lá com Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Jesus chega, não sabe o que está acontecendo. E aí vai desenrolando essa história de um pai buscando ajuda para o seu filho. E no primeiro momento ali, em vez de ter uma solução, tem um problema. Fora o problema do filho, criou outro problema, que tem um monte de gente já discutindo ali. É ou não é verdade? E aí Jesus chega e todo mundo vê Jesus, já se maravilha. E Jesus, o que está acontecendo? E aí começa a perguntar e começa toda aquela conversa de Jesus com o pai do menino. E o menino chega e fica endemoniado, se estribuchando. O menino está lá se estribuchando no chão e Jesus está falando com o pai. E o menino lá se estribuchando. Ô Jesus, olha o menino lá, Jesus. Nós vemos aqui que Jesus estava trabalhando, parece que era uma história só, mas haviam duas pessoas, o pai e o filho. Eram duas necessidades, eram duas questões. E Jesus estava ali pronto a trabalhar na necessidade dos dois. Isso é muito claro para mim. Põe lá, meu irmão, minha irmã. Então hoje, o tema da mensagem... eu não falei, irmã, não, eu não falei. Derrotando o inimigo da fé. Derrotando o inimigo da fé. Eu quero comentar algo relacionado a essa primeira parte aqui que eu li, mas nós vamos depois ler esse relato em Mateus. Porque lá tem um complemento dessa história que a gente precisa entender. Então põe aí a próxima, minha irmã. Olha só. Quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Não foi isso que aconteceu? O que estava acontecendo aqui? Pode passar.
um ambiente, pessoas com problemas, religião e discussão. Esse era o ambiente. Ou seja, mais problema. Tem ambiente que parece que é desse jeito, né? Parece que a solução nunca chega. É mais problema. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Parece que vai acumulando problema. Fala, meu Deus, eu estou tentando resolver um aqui, apareceu mais dois aqui. Parece que brota do chão igual formiga, assim. Você fala, não é possível. Eu não fiz nada para merecer isso, para estar vivendo isso. O pai chegou lá com o filho, vocês são os discípulos de Jesus, ajuda meu filho. E de repente, olha o ambiente que virou. Discussão, religião e problema. Hein, Felipe? Bom ou não, hein? Só que Jesus é tão bom, irmãos, que no meio desse ambiente chega Jesus. Que coisa boa, hein? Jesus é maravilhoso. Eu não sei o ambiente que você está vivendo, mas eu quero falar que você tem um Jesus que vai até lá. Você tem um Jesus que vai até lá. Você não está só nessa situação. Você não está só nesse problema, nessa aflição, nessa dor, não. Tem um Deus que está contigo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que mora dentro de nós. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, Daniel estava na cova do leão, mas a presença de Deus estava lá. E o leão não tocou em Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dentro da fornalha, mas o rei falou, a gente jogou 3, mas eu estou vendo 4. Ô Paulo, hein Jane? Não foi 3 ou nós contamos errado? Ele estava perguntando para os súditos lá, falando, está alguma coisa errada, Bruno. Eu contei 3, tem 4 andando lá dentro, e tem um que parece que é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Porque não importa, irmão, o ambiente ou a situação, a presença de Jesus vai estar com você. Você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é morada de Deus em espírito. Tem hora que parece que a gente está só no problema, irmãos. Tem hora que você parece estar sozinho. Você olha para um lado, você fala, parece que não tem saída, não tem ninguém para me ajudar, com o que eu faço? É terrível se sentir assim. Mas por que nós nos sentimos assim? Se a gente vem à igreja, se a gente adora, se a gente se batizou, se a gente toma ceia. Por quê? O que está impedindo de eu sentir a presença de Deus? O que está fazendo eu olhar só para os ambientes ruins? Nós vamos entender um pouquinho. Então, o cenário era esse, um ambiente cada vez mais problemático. E o menino continuou com problema, porque o ambiente só trouxe mais problema. Hein, Arlen? Pode pôr o outro, por favor. Olha lá, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Isso aqui é uma verdade que eu vou falar para vocês, pode passar. Nem sempre o problema que alguém disse é o problema real, irmãos. Ele não levou o filho para ser liberto? Aí Jesus pergunta, o que foi? Os seus discípulos. Mas não é o menino que está com problema, agora é os discípulos que estão com problema? Não, eles não conseguiram, o problema é os seus discípulos. Não, mas o problema não é lá? Eu falo isso há muito tempo, irmãos. Quando existe um problema, você tem 2 caminhos diante de um problema. Ou você faz parte da solução ou do problema. Não tem outro jeito. Em vez de ele já chegar para Jesus, não, Jesus, é o seguinte, esquece o que está acontecendo aqui, eu preciso que você ore pelo meu filho. Não, seus discípulos lá não conseguiram me ajudar, não. Então, é muito comum, irmãos, diante de um sofrimento, de uma dor e de um problema, a gente focando em outras coisas e não na solução. E a gente vai ficando mais distante daquilo que a gente precisa ter tempo, ter ali a cabeça no lugar para resolver. Hein, Enzo? Então a gente vai se afastando daquilo que realmente teria que ser o alvo, o objetivo. E a gente quer achar um culpado. Isso aqui é por causa daquilo, é por causa daquela pessoa, é por causa daquilo. Todo mundo é o problema. Então nem sempre o problema é o problema, irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa chega, fala,
Eu estou com um problema financeiro. Tá bom. Será que o problema é o financeiro? Será que se alguém desse para essa pessoa 10 mil reais para resolver o problema, ia resolver? Não. Ela ia endividar de novo, porque um problema dela é emocional. Porque toda vez que ela se abate, ela quer gastar. Ela quer comprar algo para satisfazer o vazio. Então o problema não é o dinheiro. O problema é a emoção dela. Ela nunca tem um dinheiro guardado, ela está sempre endividada. Eu cansei de ver gente que eu atendo, irmãos, que vai vivendo de 10º em 13º. Aí chega o 13º, quita tudo. Aí na hora que começa o ano, se endivida tudo de novo. É um ciclo assim, porque o problema é emocional. Ela não sabe cifrar, não, eu não posso comprar isso. Não, isso aqui não é para agora. Não, vou me organizar, não, vou juntar, não. Está aí um curso que você tem que fazer, para você aprender a lidar primeiro com o princípio espiritual, para você depois ter a cabeça de ser um administrador melhor. Tem gente que ora assim, irmãos, se eu ganhasse na loteria, eu resolvia o meu problema. Aqui não, nunca ninguém pensou nisso aqui. Hein? Hein, Aline? Não, né? Não, né, irmã? Sou crente, né, irmã? Então, nem sempre o problema é o problema real. E aí fica sem solução, Luiz. Porque cada hora ela está vendo que o problema é outro problema, e nunca ir no problema. Quem está entendendo isso? Foi o que aconteceu com aquele pai. Ele teve a chance de já, de primeira mão, foi seus discípulos, Jesus. Esses discípulos seus, Jesus, meu Deus, viu? Não dá não, Jesus. Vamos lá, coloca o próximo aí. E aí Jesus respondeu, né? Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. O que Jesus fez aqui? Jesus falou qual era o problema. Jesus apontou o problema. Põe o próximo aí. Jesus aponta o real problema, era a incredulidade. Esse era o problema. Foi por isso que Jesus deixou o menino estrubuchando e foi falar com o pai. Que Jesus precisava trabalhar no coração dele. Se eu posso, Jesus, por favor, olha como eu estou sofrendo. Tem gente que, né? É aquele coitadismo, parece que Deus vai lá e fala, a pessoa está tão ali coitada que eu vou fazer alguma coisa. Olha que dor, Jesus, que sofrimento. Olha a minha vida. Não foi assim que ele chegou para Jesus? Se você pode, por favor. Aí Jesus falou, se eu posso? Aí Jesus falou uma pergunta. Tudo é possível que crê. Aí ele falou, eu creio, Jesus, me tira da incredulidade. Aí ele entendeu. Onde que ele tinha que trabalhar, qual que era o foco. Opa, peraí, eu estou falando que o problema é aqui ali, mas é aqui, ó. A incredulidade está aqui, ó. Você viu como Jesus trabalha na nossa vida, irmãos? Ele quer trabalhar na sua vida para você romper em milagres, para você romper em vitória. Então Ele quer trabalhar na sua vida. Às vezes a gente está tão focado em orar para resolver o problema, e às vezes a questão é que Jesus tem que trabalhar primeiro em mim. Tem que trabalhar lá dentro de você primeiro. Será que se Jesus te der uma bênção hoje, irmãos, amanhã você não começa... não vou nem... É aquela história, o camarada não tinha um carro, né, Elaine? O crente. Jesus, se me dá um carro, eu vou ser crente na igreja, eu vou dar carona para todo mundo. Aí primeiro final de semana eu vou para a praia, segundo eu vou para não sei aonde. Vou mostrar lá para o meu tio, lá na viagem. Aí daqui a pouco não está mais na igreja. Eu falo, meu Deus... Jesus, eu quero estudar, quero ir para a faculdade. Aí vai para a faculdade, depois não vem mais para a igreja, que fala que não tem tempo, está cansado. Então, muitas vezes, Jesus quer trabalhar em nós, irmãos. Então, muitas vezes, a nossa oração é essa. Jesus, o que precisa mudar em mim? Para eu viver esse milagre, para o Senhor abençoar minha casa, para o Senhor fazer algo. O que é aqui? Foi o que aconteceu com aquele homem. O menino estava lá estribuchando o chão, irmãos. E aí Jesus está falando com o homem. Eu fico imaginando ele como pai. Jesus, é lá, ó. Aí Jesus, não, é você primeiro. Eu tenho que trabalhar aqui primeiro. Depois, aí Jesus falou, vai. Queima o chão, derrotado. Vai embora. E foi embora. Aí todo mundo achou que estava morto. Ainda Jesus foi lá, pegou na mão do menino, levantou o menino. Vai, filho. Pode ir que agora sua vida é nova agora.
Eu estou aqui, ó, a solução veio aqui no ponto certo na tua vida. Você está disposto a Jesus trabalhar em você? Para você viver o que Ele tem que fazer na sua vida? Então, meu irmão, a partir de hoje, hora diferente. Eu quero isso, eu preciso disso. Jesus, o que eu preciso para viver aquilo? Jesus foi agora lá no ponto, hein? Jeová foi lá agora, hein, André? Essa palavra mexeu muito comigo, irmãos. Porque nós vamos ficando viciados ainda da igreja em algumas orações, em algum comportamento. E esse tipo de conduzir a vida, obreira Elaine, vai fazendo a gente ter menos fé e mais incredulidade. Porque você fala, eu oro, não acontece nada, eu busco, não acontece nada. Você não vê quando vê um pregador de fora, a fé que a pessoa fica? A pessoa dá um... Aí, nossa, ele veio, ele falou. Mas foi a fé. Não foi o pregador. Porque é Jesus que faz na minha vida, usa o pastor Evanir, é o mesmo. Só que a pessoa dá aquela... Aí você fala, onde a fé da pessoa está? E Jesus é tão misericordioso que fala, eu vou trazer alguém de fora para dar uma cordinha na vida desse crente, porque a fé dele está tão morrendo. O pastor fala, o pregador fala, o obreiro fala, mas ela está ali. Dia após dia, domingo após domingo, vivendo aquele evangelho, vivendo aquela vidinha, aquela religiosidade, aceitando aquela tristeza, vem arrastando para a igreja. Meu irmão, tem hora que você tem que, com fé, se impor esse pensamento, esse sentimento. Eu não aceito a tristeza, eu não aceito a opressão, a depressão, não. Eu sirvo ao Deus da alegria, eu sirvo ao Deus da paz. Meu irmão, tem que lutar, tem que enfrentar, não pode alimentar sentimentos. Nós não podemos alimentar sentimentos, irmãos. A gente vive da fé na palavra, é o que está escrito aqui. Está escrito aqui, é isso que eu vou viver. Quem está entendendo o que o pastor falou até aqui, amém? Está claro isso? Pode ir, meu irmão. E aí, o que a gente precisa aprender hoje, então? A gente já recebeu algumas orientações valiosas aqui, sim ou não? Importante, coisa da gente pensar, né? Poxa, Jesus precisa trabalhar primeiro em mim para eu receber a bênção mesmo. Onde que será que a minha fé está? Como será que eu estou vivendo, né? Agora eu quero ler lá em Mateus. Vamos lá para Mateus. Que a gente já entendeu a história, o que aconteceu, que Jesus trabalhou, que o problema é a incredulidade, que Jesus foi lá, trabalhou nele, até ponto de ele falar, eu creio, me ajuda com a incredulidade. Aí Jesus fala, agora eu posso ir lá expulsar o demônio. Agora... eu trabalhei nos dois. Eu fiz um milagre completo aqui. Porque Ele não quer trabalhar só na sua vida, é na tua casa, é na tua família, é no seu contexto de vida. É em tudo. Então ficou claro, a gente entendeu. E é importante entender que nem sempre o problema é o problema. Por isso que a gente tem que orar. Jesus, qual que é o problema? Trata aqui, ó. Acho que eu que sou o problema, não é os outros, não é as coisas, é eu. Mateus capítulo 17, verso 14. Deixa eu olhar o horário aqui, né? Como eu orei. Olha, escreveu aqui, parabéns. Atingiu a sua caminhada aqui. Né? O negócio está falando aqui que eu estou bem, gente. Vamos lá. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele. Já começou diferente, né? Você viu como é interessante a gente ler duas formas, né? Pegar o relato tanto de um autor como de outro. Então, ó, já chegou lá, se ajoelhou diante de Jesus. Legal. Verso 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe os seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Até aqui está a mesma coisa, né? Ele chegou até Jesus, mas, ó. Olha lá, ó. Seus discípulos. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Ah, Jesus falou de novo o problema aqui, ó. Eita, essa incredulidade, viu? Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo?
Oh, não é possível, Jesus, a gente fez tudo que você falou certinho. Está tudo resolvido ali. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é... Aqui tem um ponto, irmãos. Essa palavra, fé pequena aqui no grego, é ópistes, é o oposto de fé. É como não ter fé, é incredulidade. Só que os tradutores da Bíblia acharam uma palavra muito agressiva pelo termo que é. Então eles quiseram suavizar, falaram, a gente põe que a fé é pequena, para ficar suave ali. Só que no original é claro, é não ter fé, é ser incrédulo, é o oposto. Então Jesus estava falando para os discípulos, sabe qual era o problema? Incredulidade. Por isso vocês não conseguiram. É como se Jesus estivesse falando, se vocês não derrotar esse inimigo, a fé não vai ser ativada. O inimigo da fé se chama incredulidade, irmãos. Porque é o oposto. É a mesma coisa de luz e trevas, bem e mal. E fé e incredulidade é o oposto. Lembra de Tomé? Só acredito se eu... Tenho que ver, eu tenho que tocar, tenho que cheirar. Tem que estar no meu controle. Respondeu Jesus, porque a fé de vocês é pequena, ou se vocês são incrédulos. Em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada será impossível para vocês. Veja, lá em Marcos não relata isso. Lá nós vemos que Jesus trabalhou na vida do homem, né? Mas aqui Jesus está trabalhando na vida dos discípulos, né? Porque o menino já tinha sido expulso do demônio, é ou não é? Você vê que ele deu ênfase nisso aqui, olha, o problema é a incredulidade, tem que ser vencida. Só que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. E aqui é um outro ponto que a gente precisa trabalhar. Aqui é uma outra questão. Então vamos lá, pode passar aí, minha irmã. Primeiro lugar, está lá, Mateus 17, 20. Toda pessoa tem uma fé que pode mudar os problemas à sua volta, meu irmão. O texto para mim é muito claro. Jesus foi trabalhar na vida do homem, foi trabalhar na vida dos discípulos, porque Jesus sabe que toda pessoa tem uma fé dentro dela, e essa fé pode mudar tudo em sua volta. Foi por isso que ele falou, eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé, aí tem tradução que fala, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer, isso e isso. É interessante que no original grego, quando ele diz lá, você poderá dizer, é uma ação contínua, é um falar repetido. É uma declaração constante. Porque a fé é perseverança, meu irmão, minha irmã. A fé não é um ato só. A fé é um ato de perseverança. Você abre lá o Salmo 112, aí você levanta de manhã, pega a foto da sua família e fala, eu declaro, a minha família será uma geração poderosa, de homens íntegros, de pessoas honestas, de pessoas prósperas. Eu declaro esta palavra, eu tomo posse desta promessa da Bíblia para minha casa. É isso que é ativar a fé, irmãos. Aí no outro dia você acorda e você fala, eu tomo posse dessa palavra. É uma ação contínua. Você vai profetizando. Senhor, eu profetizo o Salmo 127. Se o Senhor não guardar em casa, é em vão o sentinela vigiar, porque é o Senhor que edifica, então edifica a minha casa. Você vai declarando a palavra de fé que está na Bíblia. Então por isso que você fala para o problema. Você diz para a situação. As pessoas gastam mais tempo falando dos problemas para os outros, do que declarando a Bíblia para o problema. Meu irmão, fala da Bíblia para o problema. Está todo dia lá diante de você. O esposo chegou lá, tomou umas caninhas lá. É um homem de Deus, é um profeta, é cheio do Espírito Santo. Eu declaro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu irmão, a língua dá direção e destino.
É um sem vergonha, não presta para nada. Torra o dinheiro tudo no bar. Isso. Vai passar 10, 20 anos, a sua vida está igual, piorando. A gente tem que pegar para o problema, meu irmão, e declarar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falar, na minha casa vai ser como está aqui. E só faz isso quem tem fé, meu irmão. Quem crê. Amém? Está claro isso? Então tá bom. É interessante, irmãos, que Jesus ele traz aqui uma forma proverbial, né? Você vai falar para o monte, vai daqui, vai para lá. É interessante isso. Jesus estava aqui nos ensinando a superar as dificuldades que parecem intransponíveis por meio da fé. Eu lhes asseguro, se você tiver esse tipo de fé, esse problema que parece enorme, sem saída, ele vai ter outro rumo. Você vai mudar ele de ambiente. Você vai tirar ele da sua frente. O seu foco vai ser na solução, não vai ser no problema. A fé tem esse poder de dar esse destino para a pessoa, irmãos. Então nós precisamos derrotar a incredulidade, igreja. Nós precisamos vencer esse inimigo. Vamos lá. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, toda pessoa tem fé para mudar o ambiente. Para aquilo que é intransponível mudar da sua vida. Eu não preciso viver infeliz a vida inteira, viver doente a vida inteira, viver miserável, viver endividado a vida inteira, viver angustiado, viver triste, viver no pai. Não, não, não. Eu tenho uma fé que eu posso pegar aquilo que é intransponível, aquilo que parece um monte na minha frente e tirar, eu mudar de ambiente, eu mudar de pensamento, eu mudar de forma. Veja a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com uma hemorragia, perdendo sangue, perdendo, é uma história bíblica, na Bíblia. Mas o dia que ela começou a pensar, se eu tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou lá, é na orla. No dia que ela foi lá e tocou, a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude, e imediatamente ela foi curada. Ela mudou o ambiente aqui, ó. Ela tirou um monte do problema que estava na frente dela. Ela falou, a solução é Jesus. A solução está na presença de Deus. A solução é eu tocar em Jesus. Ela começou a ter pensamentos de fé, atitudes de fé, comportamentos de fé, que levaram ela no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E aquilo ativou a fé para ela viver o melhor tempo da vida dela. Que eram 12 anos de sofrimento. Mas quando ela chegou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ela viveu o melhor tempo da vida dela. O milagre que ela tanto buscou. Segundo lugar, a incredulidade é o problema que impede ativar a semente da fé. Meu irmão, é o inimigo. Às vezes tem fé dentro de você. Você fala, pastor, mas eu creio, mas eu oro, mas... Só que não está ativando a fé. Por quê? Por causa da incredulidade. Fé não é vontade, irmãos. Fé é ação, é você fazer. Então você começa a orar, você começa a buscar. Mas como que eu venço a incredulidade? Nós vamos chegar lá. Agora eu quero ler uns textos com vocês aqui para vocês entenderem o peso da incredulidade. Pode passar. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade. Ele queria fazer? Queria fazer. Só que o povo que estava lá era incrédulo. Próximo. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus estava curando as pessoas não acreditavam. Olha só o coração do homem o que é, irmãos. Coração duro. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povos, ensinando. Jesus falou, eu vou ensinar, meu. Não vou fazer mais milagre, não. Você sabe por que hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo como antes? Por causa da incredulidade das pessoas. Elas não acreditam. Elas se acham incapazes, imperfeitas, cheias de falhas. Aí elas não buscam por causa da incredulidade.
Se você vencer a incredulidade e começar a pedir o Espírito Santo, irmãos, Jesus falou, se os vossos pais sendo maus, dão bons presentes aos filhos, imagina se vocês pedirem para o Pai o Espírito Santo. Jesus falou isso. Jesus quer batizar com o Espírito Santo, Jesus quer dar dom. Jesus quer desenvolver profetas aqui nessa igreja. Pessoas que são usadas para falar, só que tem que vencer a incredulidade. Tem que derrotar esse inimigo. E é só com a fé, meu irmão. Não tem outro jeito. Vai lá o próximo. Próximo versículo. Tem mais um aí? Acho que tem mais um que eu lembro. Aí. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus teve que ir lá dar um fim naquilo. Falou, gente, eu estou aqui porque a incredulidade de vocês está demais. E está num nível que o coração endureceu. Vocês não entenderam nada que eu ensinei lá não, que eu ia viver, que eu ia ressuscitar, que eu ia estar aqui de novo. Jesus teve que ir lá. Olha só o prejuízo da incredulidade na vida de uma pessoa. Vai endurecendo. A pessoa vai virando aquele religioso dentro da igreja, amargurado, que parece que só dá certo na vida de todo mundo, menos nela. Jesus quer tirar você dessa situação hoje em nome de Jesus. Hoje é um dia de mudança, igreja. Hoje é um dia de fé. Fé, igreja. Jesus vai me tirar disso, acredita. Acredita, Ele quer fazer isso por você. Ele quer que você testemunhe de milagres, que você fale das grandezas dEle na tua vida. Esse é Jesus. Pode ir para o próximo aí, minha irmã. Por outro lado, Abraão alcançou a promessa porque não foi incrédulo. Olha o oposto, vamos lá, põe aí. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus. Eu estou velho, minha esposa está velha, mas tem promessa, então glória a Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não se importou com o que ele via, com o ambiente, mas ele tinha fé na promessa. Aquele que prometeu é fiel, o Redentor de Israel vive. Deus tem promessa para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. É tempo de crer, igreja de Jesus. Ele quer salvar o esposo, o filho, a nora, o neto, o sobrinho, o tio. Ele é Deus de salvação. É tempo de fé, igreja. Achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Meu irmão, nós estamos na geração da incredulidade. As pessoas não conseguem crer. Elas querem um sinal, elas querem ver alguma coisa. Elas querem sentir algo. Irmãos, Abraão, cada dia que passava, ele via o corpo dele mais velho. E ele não enfraqueceu na fé, porque ele acreditava naquele que prometeu. Tem que crer, meu irmão, minha irmã. O problema vai estar lá querendo se mostrar para você todo dia. Parece que tem hora que você ora, parece que piora. Você fala, meu Deus, eu não estava orando, eu estava ali parado. Eu comecei a orar, parece que o negócio deu uma aumentada. Que negócio louco é esse? Ou será que é só comigo que acontece? Acho que é só com o pastor, né, Elaine? Não é não, né, Jonatas? Não é assim? Deixa Jesus trabalhar em você. Se estiver piorando o problema, fala, Jesus está trabalhando em mim. E se Ele está trabalhando em mim, é que Ele está preparando algo melhor. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado ao que o amam. Aí Jó fala assim, porventura sabes tu como Deus as opera? Como forma o relâmpago lá nas nuvens? Porventura sabes tu como Deus as opera? Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não precisa que eu e você controle nada. Ele precisa apenas que você creia. E permaneça crendo. E permaneça glorificando. E permaneça adorando.
porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. É tempo de derrotar esse inimigo, igreja. Vai lá, meu irmão, próximo. Terceiro lugar, fé como um grão de mostarda, e não do tamanho. Esse é uma grande polêmica na vida dos crentes, irmãos. Porque Jesus não estava falando aqui da fé ser pequena ou grande. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando o seguinte, olha, a semente de mostarda ela é pequena, mas ela é uma hortaliça que depois, ela se torna uma grande árvore. Você tem que ter uma fé que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Depois que a semente é ativada na terra, meus irmãos, você não faz ideia do que acontece. Você não faz ideia. Põe aí o próximo. Olha isso aí, ó. O que significa isso daí? Eu fui estudar um pouquinho, sabe, irmãos? Fui estudar um pouquinho. Não sou especialista, não, mas fui estudar um pouquinho. Na época de Jesus, é muito comum semente de mostarda lá. É muito comum. O maior produtor de semente de mostarda do mundo é o Nepal, o segundo é Canadá, terceiro Rússia. Olha só, cada país doido. Mas na época de Jesus era muito comum. E o que admirava as pessoas? Por que Jesus usou o exemplo da semente de mostarda? Porque a semente de mostarda ela é insistente. Porque lá em Israel é muito comum ter rocha junto com o solo. É ruim lá o lugar. Não é igual ao Brasil que caiu na rua nasce, irmãos. Não é assim não. Lá é difícil. Tem muita escavação embaixo. Teve muita guerra, soterrou muita coisa. Então não é terra boa. Só que a semente cai e nasce. Aí eles falam, não é possível. Porque a semente de mostarda é insistente, ela é perseverante. Quando ela cai na terra, ela é ativa. É isso que Jesus estava falando. Se vocês tiverem esse tipo de fé, uma fé insistente, uma fé perseverante, uma fé depois que ativada, ela vai alcançar o objetivo dela. Quem está entendendo isso aqui? Segundo ponto, irmãos. A semente, não só de mostarda, mas todas, quando ela está debaixo da terra, Deus colocou isso nela. Ela quer achar luz, ela quer sair para fora para obter luz. Então ela começa aquele processo ali, de se desenvolver, de buscar crescer, para sair para fora e encontrar luz. E a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, quando eu estou com um problema, e eu começo a insistir, começo a buscar Deus, para onde que eu tenho que voltar para essa semente receber luz? João 8,12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é essa fé que Jesus estava falando ali, olha, eu estou afirmando, se você tiver a fé como um grão de mostarda, que insiste, que persevera, que ativa, que vai para a luz, que busca todos os meios e maneiras para atingir o objetivo, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o que você está sentindo ou passando, esse problema vai ser transportado, o seu ambiente, a sua mente, o seu coração vai ser mudado, eu vou realizar milagres na tua casa, na tua vida, os teus sonhos vão ser restaurados, eu sou o Deus da fé. Irmãos, é essa fé que a gente precisa ter. As pessoas têm uma fé de pensar só nas coisas boas. Mas eu tenho certeza que Jesus vai, a pessoa fica só pensando. Só que fé é a atitude de perseverar, de insistir, de levar o teu coração para a luz, porque senão ele endurece. A semente, ela tenta sair de qualquer forma porque ela entende que precisa da luz. Olha isso, irmãos, ela racha o asfalto, você está numa praça, você vê a raiz saindo para fora, estourando a calçada. Por quê? É uma necessidade da semente encontrar luz.
Então não tem como ativar a fé, meu irmão, sem buscar Jesus. Fala para quem está do teu lado, não tem como ativar a fé sem buscar Jesus. Não tem como, meu irmão. Não tem como. E terceiro ponto, irmãos, a semente de mostarda, ela tem atitude. Mas como assim, pastor? Eu vi umas fotos que a semente caiu debaixo de uma rocha. O que ela fez? Ai, eu vou esperar a rocha sair para eu tentar nascer. Ela fez isso? Não. Ela deu a curva e deu um jeito. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que insiste, que persevera, que vai atrás da luz, e que tem atitude, eu garanto para vocês, que vocês vão dizer para o monte, vai daqui para colar, e isso vos será feito. Satanás, a minha casa não vai ser um lugar de derrota. O meu filho não vai ser mais um viciado. O meu casamento vai ser feliz. A religião não vai dominar na minha casa. A cegueira espiritual vai ter salvação, vai ter cura, vai ter milagre. Em nome de Jesus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Agora vem aquela pergunta maravilhosa. Põe aí, minha irmã. Como vencer a incredulidade? Se o problema é ela. Põe aí, minha irmã. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo... O que Jesus estava falando? Olha, é o seguinte... Para resolver esse problema aqui, ó, é só com fé. Só que para ter fé, tem que ter oração e jejum. Meu irmão, os crentes não querem jejuar. Ou faz aquele jejum, meia boca assim, sabe? Só para tampar o sol com a peneira. Meu irmão, a oração, ela nos une a Deus. A oração liga as coisas da terra no céu. A oração leva os problemas que têm trevas para a luz que está em Jesus. A Bíblia diz para a gente buscar socorro no trono da graça. É na oração, meu irmão. É na oração. A Bíblia diz lá em Lucas 18, uma viúva insistente. O juiz era ruim, mas a mulher foi, não, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Até que o juiz falou, meu Deus... Faz justiça depressa para essa mulher que eu não aguento mais. É esse tipo de fé que te conduz a uma oração eficaz. Uma oração que quer lutar, que quer ver a solução, que quer ver a saída, que quer expulsar mesmo os demônios, que quer quebrar tudo. Fala, não, eu vou romper aqui agora. Eu vou orar para resolver. Isso é oração, irmãos. Orar é resolver problemas. Orar é lutar por situações que você não pode estar lá. Orar é levar situações até a sala do trono, até o lugar da luz. Tem que orar, irmãos. Igreja, precisa orar. A oração é o oxigênio da igreja. Se a igreja não ora, as pessoas começam a morrer. O pastor começa a morrer. Deu horário, hein? O Zé veio aqui tirar esse som e furamos com ele, hein, Jonas? Eu esqueci, irmão. Eu me converto, tá, irmão? Fica tranquilo que eu me converto. Irmãos, Jesus estava falando ali para os discípulos, vocês não expulsaram esse demônio por causa da incredulidade. Mas para vocês terem autoridade no mundo espiritual, de romper qualquer questão, e ter fé, vocês precisam ter oração e jejum na vida de vocês. Irmãos, orar é mortificar a carne. É anular a parte carnal para o espiritual ser moldado, transformado. Olha lá, põe aí. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste nos nossos. Se não tiver mortificação, como Jesus trabalha na minha vida? Como Ele se manifesta naquilo que precisa mudar na minha vida se eu não mortifico? Eu faço tudo que eu tenho vontade, tudo que eu quero. Irmãos, o pior inimigo do crente não é o diabo, é você mesmo, é a sua natureza.
é a nossa carne. Essa natureza humana que tem inveja, ciúme, que mente, que fala palavrão, que na igreja parece um anjinho. É um anjo na igreja. É quase um Enoque, vai ser arrebatado daqui a pouco. Mas quando não está na igreja, não é esse anjinho não. Eu não estou vendo, mas papai do céu vê. Porque não há nada encoberto ou oculto diante do Deus que nós vamos dar conta. Hebreus 4,13. Está escrito. Eu não sou dono de ninguém, viu, meu irmão, minha irmã? Eu não sou obrigado a saber tudo que está acontecendo. Mas eu vou ensinar. Mas eu vou orar, eu vou aconselhar. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para ver o que fizemos por meio do corpo, o bem ou mal. Está na Bíblia. Todo mundo vai dar conta das suas atitudes. E eu vou além. Jesus lá em Mateus, ele disse assim: todo homem vai dar conta de toda a palavra que foi dita no dia do juízo. Está escrito, todo ser humano vai dar conta de toda a palavra dita no dia do juízo. Por isso que eu acho que é melhor orar mais e falar menos, irmão. Amém, minha irmã? Põe o próximo aí, o povo quer ir embora. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Toda vez que nós vemos no Velho Testamento que o povo se arrependia, que rasgava as roupas, irmãos, choravam, oravam, jejuavam, tinha que ter alguma ação para demonstrar o arrependimento. Que é muito fácil, Jesus vai te encher de fé agora, você não precisa fazer nada, não. Jesus, eu quero derrotar esse inimigo. E para eu derrotar ele, meu coração está ficando durinho, então eu vou mortificar a carne para Jesus se manifestar aqui. Ó. Eu vou orar, porque Jesus vai me ajudar a resolver os problemas, então eu vou colocar lá na sala do trono. Irmãos, são duas armas poderosas para destruir a incredulidade e a nossa fé ser ativada. Você quer viver milagre, meu irmão? Então muda a sua forma de orar, sua forma de jejuar, o seu dia a dia, a sua maneira, o seu cristianismo. Vamos levar a sério a vida cristã. Vamos levar a sério a vida cristã, igreja. A igreja de pé em nome de Jesus. Pode pôr o próximo aí, minha irmã. Vou ler 2 versículos e vou orar. Aí nós vamos embora. Tá bom? Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai que vê no secreto, o jejum traz recompensa? Jesus falou que sim. Jesus, eu estou jejuando por essa situação. Jesus, eu não consigo acreditar num milagre nessa situação, então eu vou jejuar. Para quebrar a dureza do meu coração, Jesus. E eu vou começar a te buscar para ter fé. Lá no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. O que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele jejuou. Ele jejuou. Porque senão, meu irmão, não aguenta. Se está a natureza livre, a carne à vontade, sua natureza fazendo o que ela quer, misericórdia, Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no coração aí.